Tem duas perguntas que poucos homens têm coragem de responder. Quantos amigos de verdade ainda fazem parte da sua vida? Por que tantos homens chegam aos 60 sentindo que estão cada vez mais sozinhos? A resposta parece simples. Muita gente acredita que isso acontece porque os filhos cresceram, porque alguns amigos morreram, porque a vida mudou. Tudo isso influencia, mas eu acredito que a verdadeira história começa muito antes. A solidão masculina não nasce aos 60 anos, ela começa muitos anos antes, quando as amizades deixam de ser cultivadas. E isso quase nunca acontece de uma forma dramática, não começa com uma grande briga, uma grande discussão, não começa com uma traição, nem como uma ofensa grave. Na maioria das vezes, começa com pequenas coisas, um mal-entendido, uma frase mal interpretada, uma decepção, um convite recusado, uma ligação que ficou para outro dia, uma visita que nunca aconteceu. Depois vem o orgulho, e o orgulho costuma fazer o resto. Existe um comportamento muito comum entre os homens, quando dois amigos se desentendem. Poucos sentam para conversar, poucos perguntam: foi isso mesmo que você quis dizer? Em vez disso, cada um cria a sua própria versão da história. Cada um espera que o outro telefone, cada um imagina que o outro perdeu o interesse. E ninguém faz nada. O tempo faz o restante. O mais curioso é que dois homens podem continuar admirando um ao outro, continuar sentindo carinho um pelo outro, sentirem falta um do outro, e mesmo assim passarem anos sem conversar, não porque a amizade terminou, mas porque nenhum dos dois quis dar o primeiro passo. Os homens costumam acreditar que uma amizade verdadeira resiste a qualquer coisa, que basta terem vivido grandes momentos juntos, que um dia será possível retomar a conversa exatamente de onde ela parou. Mas a vida não funciona assim. Nenhum relacionamento importante sobrevive apenas das lembranças. Amizades também precisam de cuidado, também precisam de presença, também precisam de interesse. Amizades não desaparecem de repente, elas vão perdendo espaço. Primeiro você deixa de ligar, depois adia um convite, na semana seguinte aparece um compromisso. No mês seguinte aparece outro. Depois vem os aniversários esquecidos, as mensagens que ficam sem respostas, os encontros que nunca acontecem. Quando você percebe, passaram-se 5 anos ou 10, e aquele homem que conhecia a sua história inteira virou apenas mais um nome na agenda do telefone. Durante boa parte da vida, isso quase não chama atenção. Estamos ocupados, o trabalho exige, a família exige, existem contas para pagar, problemas para resolver, compromissos que parecem sempre mais importantes. A agenda fica cheia e nós acreditamos que sempre haverá tempo para encontrar os amigos. Mas existe uma ilusão nisso. O tempo nunca avisa quando o encontro será o último. Nunca avisa aquela ligação adiada hoje, jamais acontecerá. Existe uma diferença importante entre as famílias e a amizade. A família cria oportunidade natural de convivência. Tem os aniversários, os almoços, as datas comemorativas. As amizades não têm esse calendário. Elas dependem de iniciativa. Alguém precisa dar o primeiro passo. Existe uma armadilha. Cada um espera que seja o outro. Então, ninguém liga, ninguém convida, ninguém aparece, os meses passam, os anos também, e a amizade vai ficando para trás. Depois dos 60 anos, as consequências ficam mais evidentes. Alguns amigos mudam de cidade, outros enfrentam problemas de saúde, alguns morreram, outros simplesmente seguiram caminhos diferentes. A vida muda, mas existe uma outra mudança sobre a qual ninguém fala. As oportunidades de construir novas amizades deixam de acontecer naturalmente. Quando somos jovens, a escola aproxima as pessoas, a faculdade aproxima as pessoas, os primeiros empregos, os esportes, a vizinhança, a própria vida cria oportunidades de encontro. Depois, tudo depende muito mais da nossa iniciativa. E é exatamente por isso que perder uma amizade antiga
custa tão caro. Ela carrega décadas de confiança, décadas de lembrança, décadas de histórias compartilhadas. Ao longo da minha vida, eu também tive amizades que julgava eternas. Naquele momento da vida, era impossível imaginar que um dia seguiríamos caminhos diferentes. Fazíamos planos, comemorávamos conquistas, atravessávamos dificuldades juntos. Eu acreditava sinceramente que aquelas amizades durariam para sempre. Mas o tempo passa, nós mudamos, as prioridades mudam, cada um começa a escrever uma história diferente. Em alguns casos, houve uma discussão, em outros, um mal-entendido, mas na maioria das vezes não aconteceu absolutamente nada. A vida simplesmente foi colocando uma distância entre nós. Até que um dia eu percebi que aquelas amizades que pareciam eternas tinham ficado guardadas na lembrança. E foi nesse momento que compreendi uma das lições mais importantes da vida. Eu não havia perdido aqueles amigos por falta de carinho. Eu os havia perdido porque deixamos de cultivar a amizade. Hoje, olhando para trás, há muitas coisas que eu faria de maneira diferente. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Teria ligado mais vezes, teria aceitado mais convites, teria insistido em alguns encontros e teria resolvido alguns maus entendidos antes que eles transformassem em anos de silêncio. Porque existe uma verdade que só o tempo ensina. A maioria das amizades masculinas não termina por causa de afeto. Termina por falta de convivência, vai sendo substituído pela rotina e ela é implacável. Ela ocupa o espaço que antes pertencia às conversas, aos almoços, às viagens, às risadas. E quando percebemos, a amizade não faz parte da nossa vida. E tem um outro aspecto que chama atenção. Nós aprendemos a trabalhar, aprendemos a competir, aprendemos a resolver problemas, aprendemos a cuidar da família, aprendemos a enfrentar dificuldades. Mas quase nenhum homem aprende a cultivar amizades. Parece estranho dizer isso, mas a amizade também exige dedicação. Não é uma dedicação pesada, é feito de pequenos gestos. É uma ligação, uma visita, um almoço, um café, uma mensagem dizendo: passei aqui só para saber como é que você está. São gestos simples, mas são justamente esses que mantêm uma amizade viva durante décadas. Tem uma pergunta que eu gostaria que você respondesse apenas para si mesmo. Se hoje você precisasse conversar durante uma hora, sem pedir dinheiro, sem pedir um favor, sem resolver um problema, apenas conversar, para quem você ligaria? Não responda rapidamente, pense quem ouviria você sem julgamentos, quem conhece a sua história, quem sabe das suas vitórias e também dos seus fracassos, quem conhece o homem que existe por trás da profissão, por trás das responsabilidades, por trás da imagem que você mostra para o mundo. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Se essa resposta demorou para aparecer, esse assunto merece a sua atenção, porque ninguém envelhece bem carregando tudo sozinho. Existe uma frase que eu considero verdadeira: o maior problema não é morar sozinho, o maior problema é não ter com quem dividir a vida, não ter com quem comemorar uma conquista, não ter para quem contar uma preocupação, não ter alguém que telefone apenas para perguntar como você está. E às vezes, muitas vezes, em várias situações da vida de um homem, essa pessoa não é a companheira, não é a namorada, não é a esposa. Na maioria das vezes, essa pessoa é o amigo. Tem uma diferença enorme entre conhecidos e amigos. Conhecidos entram e saem da nossa vida. Amigos ajudam a construir quem nós somos. Conhecidos sabem o que fazemos. Amigos conhecem a nossa história, conhecem os nossos medos, as nossas alegrias, as nossas derrotas, as batalhas que vencemos e aquelas que nós perdemos sem contar para ninguém. É justamente por isso que uma amizade verdadeira vale tanto.
ela guarda uma parte da nossa própria história. Tem um outro erro que muitos homens cometem. Acreditam que procurar amigo demonstra fraqueza, que telefonar primeiro diminui a própria dignidade, que pedir desculpas significa perder. Eu penso exatamente o contrário. A maturidade não é vencer discussões, maturidade é preservar aquilo que realmente tem valor. Quantas amizades terminaram por algo que nunca foi esclarecido? Quantas terminaram porque nenhum dos dois quis dar o primeiro passo? Quantas poderiam existir até hoje? Se alguém tivesse dito apenas: vamos conversar, a vida é curta demais para deixar que o orgulho decida quem permanece do nosso lado. E existe uma outra pergunta, ainda mais importante: será que esse amigo que você não procura há anos, ele também não está esperando a sua ligação? Diversos estudos realizados nas últimas décadas chegaram à mesma conclusão. Homens que preservam vínculos sociais fortes apresentam um menor risco de depressão, menor sensação de isolamento, melhor qualidade de vida e, em média, vivem mais. Isso não acontece porque os amigos resolvem nossos problemas. Acontece porque nenhum ser humano foi feito para atravessar a vida completamente sozinho. Imagine uma fogueira. Enquanto as brasas permanecem juntas, elas continuam aquecidas, mas basta afastar uma delas. Durante alguns minutos, ela continua parecendo igual às outras, mas depois ela perde calor, ela pode até apagar. Nós não somos brasas, mas existe uma semelhança. Também precisamos da presença um dos outros. Não porque sejamos fracos, mas porque pertencimento faz parte da condição humana. Muitos homens dizem: eu sempre fui independente. Eu também valorizo a independência. Mas independência não é isolamento. Ser forte não significa enfrentar tudo sozinho. Telefonar para um amigo não diminui ninguém. Pedir desculpas não diminui ninguém. Dizer estou com saudade não diminui ninguém. Essas atitudes revelam maturidade. Tem outra armadilha: esperar sentir vontade para procurar alguém. Na realidade, primeiro vem o gesto, depois vem o reencontro, depois a alegria de descobrir que quase nada mudou. Enquanto você assistir esse episódio, tem uma boa chance de um nome ter passado pela sua cabeça. Um amigo de infância, da juventude, da faculdade, do trabalho, alguém que fez parte da sua história. Se esse nome apareceu, não ignore. Talvez exista uma razão. Talvez essa amizade nunca tenha terminado de verdade, apenas adormecido. Talvez o outro homem pense em você de vez em quando. E imagine que você não tenha mais interesse em procurá-lo. Percebe a ironia? Dois homens continuam se admirando, continuam guardando boas lembranças um do outro, gostariam de conversar novamente, mas permanecem em silêncio, cada um esperando que o outro faça o primeiro movimento. E os anos continuam passando. Mas eu tenho uma boa notícia. Muita gente acredita que depois dos 60 já não é mais possível construir novas amizades. Eu não acredito nisso, eu tenho prova. Aliás, a própria vida mostra exatamente o contrário. Na maturidade, encontramos pessoas vivendo desafios muito parecidos com os nossos. As mesmas mudanças, as mesmas dúvidas, as mesmas perdas, os mesmos recomeços. E isso cria uma conexão diferente daquela que existia quando nós éramos jovens. Na juventude, muitas amizades nascem porque estudamos juntos, trabalhamos juntos, moramos perto, frequentamos os mesmos lugares. Depois dos 60, as amizades podem nascer por motivos muito mais profundos. Elas nascem da identificação, da experiência de vida, da capacidade de compreender o outro sem que ele precise explicar tudo. Por isso, nunca acredite que a oportunidade de fazer amigos ficou para trás. Grandes amizades também podem começar aos 60, aos 70, aos 80, enquanto houver disposição para conhecer pessoas. Sempre haverá espaço para construir novas histórias. E isso muda completamente a maneira de enxergar a idade adulta madura ou envelhecimento.
porque isso não significa perder pessoas, também significa encontrar pessoas que entendem exatamente o momento que estamos vivendo. Isso tem um valor imenso. E antes de terminar, eu quero fazer apenas uma última pergunta. Quem sentiria falta da sua ligação hoje? Não estou falando no dia do seu funeral, estou falando desta semana. Quem sentiria falta da sua conversa, da sua visita, das cervejas que vocês tomavam? Se a resposta envolve poucas pessoas, ainda há tempo de mudar isso. Não espere uma data especial, não espere o aniversário, não espere o fim do ano, não espere que a vida decida por você. Pega o telefone agora, envia uma mensagem, convide alguém para um café. Porque amizades não sobrevivem ao tempo, sobrevivem ao cuidado. E existe uma frase que eu gostaria que você guardasse: a maioria dos homens não perde os amigos, apenas demora tempo demais para perceber que os perdeu. Não deixe que isso aconteça com você. E se algum amigo importante não faz mais parte da sua vida, não feche a porta para aqueles que a vida ainda pode colocar no seu caminho. Porque algumas amizades recomeçam e outras começam exatamente quando imaginávamos que já era tarde demais. Às vezes uma amizade de décadas recomeça com uma única frase. Pô, faz tempo que a gente não conversa, como é que tu tá? Chega uma idade em que perder um amigo é como perder uma biblioteca da própria vida. E às vezes uma grande amizade nasce de um simples encontro entre duas pessoas que descobriram que ainda tem muito caminho para percorrer juntas. Eu sou João Emílio, Man of 60. Não é sobre idade, é sobre postura.